Olá família boa, daqui vosso boy Marcos Pro HD, a.k.a. o Soga Boy. Seja bem-vindo por mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sei que vocês estão com saudades, eu também estou com saudades de vocês. Nunca mais falamos, agora voltei, estou aqui de novo, vou tentar responder as vossas perguntas e hoje vou acrescentar, tenho uma extra a vos dizer. Tem muita gente que está a fazer essa pergunta: Marcos, como é que eu devo fazer para imigrar? Então, hoje vou responder como é que você deve fazer para imigrar e o que é necessário para você imigrar. Eu às vezes falo com pessoas, que querem viajar, por exemplo, para os Estados Unidos, França, Espanha, por exemplo, Polônia e outros países. Eu aconselho dessa seguinte forma e maneira: tu nunca pode imigrar num país onde que você não fala a língua oficial daquele país. Nunca podes imigrar num país onde tu não falas a língua desse país. Por quê? Porque fica muitíssimo difícil, muito complicado você chegar num país em que você não fala a língua, em que você tem que ficar um tempo a aprender a língua. Isso atrasa no processo de imigração. Isso atrasa mesmo no processo de imigração. Então, de preferência, eu falo nas pessoas, por exemplo, viaja primeiramente por um país, por exemplo, Portugal. Se não for Portugal, para o Brasil, antes de chegar nos Estados Unidos. Isso ajuda. Mas se você tem um plano diretamente de viajar para os Estados Unidos, ou para a França, ou para a Espanha, primeiramente, cá mesmo em Angola, antes de você viajar, tem que entrar por um centro e começar já a aprender a língua oficial desse país. Por quê? Porque isso te ajuda a si mesmo. Porque o que acontece? Vocês saem daqui de Angola para, por exemplo, a Espanha ou para a França, tu não falas francês. Então, você fica muito difícil para entrar no mercado de trabalho francês, porque tu não fala francês. Primeiramente, tens que aprender o francês. Depois de saber falar o francês, é que vais poder procurar emprego, até achar emprego. É um processo já que leva um tempo. Então, o que acontece? Às vezes também nós, imigrantes, os imigrantes no geral, a pessoa que pretende imigrar, não vão com muito dinheiro. Então, suponhamos que tu estás aí com 1.000 euros ou 2.000 euros. 2.000 euros pode te sustentar pelo menos por aí 2 a 3 meses. 2 a 3 meses, dependentemente do aluguel que você vais pagar. Dependentemente também do país onde que você pretende imigrar. Por exemplo, se for para a França o custo de vida é mais elevado do que em Portugal. Se for em Portugal, pode te aguentar ainda mais. Se for em França, vai te aguentar menos. Então, o que acontece? Você vai com pouco dinheiro, num país em que você não fala a língua, e depois estás aí na casa de um amigo, de uma amiga que vai te receber nos primeiros dias. Então, isso é que fazem que muitas relações, por exemplo, com as pessoas que vão te receber, fica-se muito mal. Então, de preferência, se tu pretendes viajar num país onde tu não falas a língua, primeiramente, meu irmão, minhas irmãs, primeiramente mesmo, fazem questão de aprender a língua. Isso é muito benéfico para vocês mesmos. Yeah. Segundamente, também, vou-vos dizer uma cena que é muito verídico. Esquece as vossas habilidades escolares que vocês têm cá. Esquecem. Por exemplo, não, eu sou doutor, eu sou não sei o que. Se estás a emigrar com as habilidades escolares de África para um país europeu, um país do primeiro mundo, que esteja Estados Unidos, um país europeu, meu irmão, isso não vai ser aceito de primeira. Então, o que acontece? De preferência, você faz uns cursos profissionais a partir daqui. Por exemplo, tira um curso de eletricidade, tira um curso, por exemplo, de marketing, tira uns cursos assim básicos, a tua carta de condução, por exemplo, porque isso são os trabalhos que vão te ajudar nos primeiros meses, nos primeiros dias que você chegar. Porque o que acontece? Você até pode ter as habilidades escolares, até avaliar, vais recuar na escola porque você tem que ter uma experiência, ou tens que
tens que estar no mesmo nível acadêmico do país onde que você for, então isso vai levar um tempo. Agora, para não ficar sem trabalhar durante esses tempos, então tira um curso, por exemplo, de pastelaria, tira um curso, por exemplo, de informática básico, tipo, tira um curso de atendimento ao cliente, porque nos primeiros tempos que você chegar, que seja no país onde você pretende imigrar, os trabalhos que tu podes conseguir, que são os trabalhos dos imigrantes, não vamos estar aqui a nos enganar. Primeiramente, são trabalhar no restaurante, lavar louça. E há esses trabalhos assim que nós aqui, tipo aqui em Angola, você vê trabalhando no supermercado, que você vê que são trabalhos um pouco vulgar. São os trabalhos que você vai achar e são os trabalhos apropriadamente para os imigrantes. E outra, quando você vai imigrar, nunca pensa que vai ser rico. Quem imigra nunca vai ser rico. Por exemplo, nos Estados Unidos, tá aí nos Estados Unidos porque eu quero ser rico nos Estados Unidos, meu irmão, isso é tipo, esquece. Se tu, por exemplo, se tu for uma pessoa que trabalha, por exemplo, com a internet, tens dom de músico, por exemplo, tens dom de teatro, essas coisas assim, sim senhor, você pode ser rico. Então, de resto, muitos fazem o seguinte, vão se formar lá fora, conseguem uma boa formação e depois voltam cá, porque na verdade, onde é que você pode se tornar rico e aonde, tipo, um país, tipo, um continente onde ainda é muito virgem para poder se tornar rico com conhecimento, ainda é África, vocês devem saber isso. Então não vai com a intuição, a ideia de que estou aí para Portugal, estou aí no Canadá, você é rico em Canadá, meu irmão, esquece. A tua vida vai ser só trabalhar para sustentar a tua vida lá, trabalhar para pagar as contas. Isso é uma coisa que, tipo, que vocês devem saber. Porque há muita gente que vem, não, vou para Canadá, vou para os Estados Unidos, vou estar bem, meu irmão, esquece. Nos Estados Unidos, sim senhor, vai ter uma boa qualidade de vida, vais receber coisas em primeira mão, por exemplo, se saiu o iPhone 14, 15, o 20, não sei o que, o novo computador, você vai ter sempre em primeira mão, mas dizendo que vai se tornar rico, meu irmão, esquece, porque há trabalho dos imigrantes. Nos Estados Unidos vais encontrar pessoas muito intelectuais do que nós, vais encontrar pessoas que se dedicaram a vida dele para estudar, mesmo assim estão na mesma, eles também estão a reclamar as mesmas dificuldades que nós estamos a fugir aqui. Então, quando você vai com a intenção, por exemplo, de se formar, ou de adquirir um conhecimento que você pode vir, voltar um dia em África e se estabelecer. E outra, para os que gostam de viajar por Canadá, eu falo sempre, eu sou bem verídico, o Canadá é um país que você vai para trabalhar, não é um país para se aposentar, não é um país para se aposentar, porque as condições da classe média, quando a pessoa atinge a idade a terceira idade, que são os idosos, são muito maltratados. E os Estados Unidos é um país os Estados Unidos e o Canadá são uns países totalmente capitalistas. Então, eles sobrevivem com o trabalho. Então, nos Estados Unidos, tu vais viver pagando as contas. Se não tiver uma família assim para te apoiar, ou tiver uma família milionária, se tens uma família normal como as nossas famílias, então vocês devem viver trabalhando. Então, não é um país para se aposentar, tem de preferência, pode se aposentar na Europa, o mesmo carro voltar e nos Estados Unidos trabalhar então por aí durante 20, 15 ou 30 anos, quando você se aposentar, volta cá na banda, construa uma tua casa e vive, porque aqui tem condições melhores para se aposentar que nos Estados Unidos, porque aí você, nos Estados Unidos e no Canadá, vai passar muito mal. Eu acho que já com isso que eu vos falei é muitíssimo importante. É as perguntas que chamou a atenção e muitas perguntas que eu recebi, porque eu recebi muitas e eu achei que era mesmo necessário responder essas perguntas. Então, vou deixar mais aqui um recado. Tem pessoas que me perguntam, Marcos, eu fui barrado, meu visto me entendeu? Eu não falo bem português. Barraram meu visto, entre outros. É assim. Não existe, vou mesmo me aproximar mesmo na câmera,
Não existe uma agência de viagem, não existe uma agência de viagem que garante o visto. Não existe uma agência de viagem que garante o visto. Porque há muita gente que vem, não, Marcos, estou a tentar pedir o visto, não estão a me dar, etc, etc. Não existe uma agência de viagem que garante o visto. Mas existem países que emite visto com facilidade. Por exemplo, temos a China, temos Emirados Árabes Unidos, que é Dubai, bem dizer como pessoas dizem Dubai, temos a Turquia, são países que facilitam, e entre outros países, por exemplo, também os países tipo os países em que o passaporte angolano pode chegar, que o passaporte angolano não precisa de visto. Também temos esses países, mas se você chegar numa agência de viagem, logo te dizer que não, nós aqui garantimos o visto, desconfia. Esse não é uma boa agência de viagem, são burlador. Desculpa lá por dizer, porque não existe uma agência de viagem que garante o visto. Existe sim, senhor, a agência de viagem que tem ligação com pessoa que trabalha na embaixada, entre outros. Então, o que acontece? Eu, daqui adiante, vou começar a fazer um curso de coaching. Vou começar a treinar pessoas. Vou começar a passar a treinar pessoas. Antes de passar, porque há muita gente que são barrados o visto porque eles não sabem o que dizer, não sabem o que responder no agente da... como é que eu vou dizer, my God, I don't know what I can say, espera. Não sabe como responder nas perguntas que se fazem na embaixada antes da emissão do visto. Então, eu vou fazer um serviço de coaching, então vou deixar meu WhatsApp no link da descrição. Quem tiver interessado, pode entrar em contato, é só marcar e depois vamos organizar um tempo em que nós vamos passar esse curso nessa pessoa, vai ser por... 2 encontros, então a pessoa vai marcar, vai ser um preço muito acessível, porque é um tempo, é um conhecimento que nós devemos passar nas pessoas, então eu não posso dar tudo free, então por essa ocasião mesmo que vou deixar o curso. Muito obrigado para todos que se subscrevem no meu canal, desculpa por não mandar conteúdo, porque eu também ando ocupado com outras coisas, mas daqui em diante vou estar convosco, daqui em diante vamos falar com mais frequência. Então mandem as vossas inquietações, eu estarei aqui para responder, mas não pode viajar sem assistir esse vídeo. Muito obrigado, tamo junto e que Deus abençoe todos vocês.